Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra tão esperada Ave Cristo! E hoje não teremos... Não! Vamos continuar. Gente, é uma alegria. Eu sei que o coração está aí pulsando para conhecer esse exato momento de decisão, né? Esse desfecho, né, Carlinha? Desse momento da obra Ave Cristo. Mas nós vamos iniciar sempre agradecendo ao nosso Senhor Jesus. Vamos envolver a nossa irmã Lígia, que vai orar. E logo depois a nossa querida Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, de muitas emoções, né? Mestre e amigo Jesus, nossa gratidão por podermos estarmos aqui, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos em torno da sua palavra. Que possamos, Senhor, aprender com os exemplos que vemos aqui. Que possamos identificar os nossos erros, nossas mazelas, que sirvam de exemplo para nós, as histórias que estamos vendo aqui, para que possamos sempre fazer melhor, seguir no caminho do bem, nos esforçar para nos melhorarmos como seres humanos, para que um dia possamos verdadeiramente aprender a amar. Que assim seja. Ai, até que enfim. Chegou, né? Em nosso último e emocionante estudo, vimos o encontro Tassiano, Lívia, Helena e Anacleta. Tassiano chegou, encontrou Lívia moribunda e a Lívia começou a contar a história do lado dela. Ao ouvir a história de Lívia, Tassiano emendou com a de Helena e viu que Helena tinha mentido descaradamente. Mandou imediatamente buscar a Helena em casa. E lá caso de morte, né? Caso de vida ou morte seríssimo. Lá vem a Helena achando que era por conta da nenê, né? Da Blandina tá com ele, né? Vem a Helena e a Anacleta. Quando elas entram no quarto de Lívia, o que é que elas ficam? Pálidas. Por quê? Porque Lívia é a cara de Emiliano Secundino. E quem é Emiliano Secundino? O amor de Helena, pai de Lívia. E aí, estamos nessa hora, quando Tassiano ia falar, a tia disse aquela frase horrível. Cenas do próximo capítulo. E agora, continuemos. Então, estamos todos nós dentro de um quarto pequenino, presente, só os adultos, porque o dono da padaria levou as crianças, né? Então, estamos ali dentro desse quarto. Lívia, Helena, Anacleta e Tassiano. Que Jesus nos conduza. A arpista cega, nas vizinhanças da morte, mostrava as linhas fisionômicas de Emiliano Secundino, o amor que o tempo não apagara no coração da filha de Vetúrio. Falou Tassiano compadecidamente. Lívia, apresento-te minha esposa e nossa amiga Anacleta. O rosto da infeliz iluminou-se de profunda alegria. Exclamou em voz, sussurrando, com humildade. Agradeço a Deus esta hora. Eu sempre desejei pedir às senhoras me desculpassem a má impressão que lhes causava. Muitas vezes desejei aproximar-me para dizer-lhes do meu respeito e amizade. Entretanto, as circunstâncias não me favoreceram. Aquela voz ecoava no espírito de Helena com estranha ressonância. Por que não se interessara por um conhecimento mais íntimo daquela mulher? Alterou-se-lhe
inexplicavelmente o modo de ser. Reminiscências de obscura quadra de sua vida emergiam-lhe em cores vivas dos recônditos da memória. Teve a impressão de que Emiliano ali se achava, em espírito, acordando-a para a realidade terrível. Olvidou, esqueceu totalmente a presença de Tassiano, despreocupou-se de qualquer conveniência de ordem pessoal e de fisionomia, ansiada, angustiada, perguntou: Onde nasceste? Em Cipro, senhora. Quem te foi mãe no mundo? A agonizante sorriu com esforço e esclareceu: Não tive a felicidade de conhecer minha mãe. Fui recolhida por meu velho pai adotivo numa charneca. E desculparias aquela que te deu a vida se algum dia a encontrasse? Como não? Sempre rendi carinhoso culto ao coração materno em minhas preces de cada dia. A matrona, pálida, trêmula de terror, perante a face nua da verdade, continuou indagando: E se tua mãe te roubasse o esposo, o pai e a própria saúde, impondo-te o escárnio público? E se tua mãe te roubasse o esposo, porque foi Helena responsável pela morte do Marcelo. E se tua mãe te roubasse o esposo, o pai, porque quando se fala em pai, ela está falando do Basílio, que ela foi uma das responsáveis pela prisão dos cristãos. Impondo-te o escárnio público, confirmou Lívia, sem vacilar. Ainda assim, não seria para mim diferente. Quem de nós, neste mundo, poderá julgar com segurança? Minha mãe, embora me quisesse com todo o amor, talvez fosse obrigada a ferir-me em meu próprio bem. Creio que, em tudo, devemos render graças a Deus. Ah, se eu aprendesse só um tiquinho da resignação de Lívia, né? Em tudo devemos render graças a Deus. E quem pode julgar, né? E quem pode julgar? Ante a espantada mudez de Helena, Anacleta avançou para a agonizante com fervoroso interesse. Inquiriu a governanta com ansiosa expectativa. A genitora não te deixou qualquer recordação? E lembra, Mita, ela deixou? Deixou. A própria Anacleta pediu para Helena dar uma lembrança e a Helena deu um camafeu. Lívia refletiu alguns momentos, como quem buscava forças para conversar, e falou, confirmando: Penso que minha mãe tinha a intenção de encontrar-me, porque me deixou nas rendas do berço um camafeu que meu pai me ensinou a trazer sobre o coração. Anacleta, à frente de Tassiano, estupefato, revistou-lhe o tórax e tirou-lhe a joia de marfim, em que brilhava a imagem de Cíbele, primorosamente esculpida, e da qual Helena jamais se separava nos passeios com Secundino. Ai, não temos comoção. Na filha de Vetúrio, mais se acentuara a palidez. Descobrira a própria filha, sobre quem fizera pesar a clava da sua frenética perseguição. Aquela era a flor ressequida dos seus primeiros sonhos. Ouviu, de novo, na milagrosa acústica da memória, as palavras que o homem inovidável de seus ideais femininos lhe falara pela primeira vez. Haviam, ele e ela,
projetado para o rebento de suas esperanças o mais belo destino. Porque se tinha metamorfoseado em inferno o paraíso imaginado? Imobilizada pelo pavor, olhos estatelados, notou que as reminiscências lhe materializavam um pretérito no âmago da própria alma. As paredes do quarto desapareceram aos seus olhos. Viu-se novamente menina, no turbilhão de banalidades em que o amor de Emiliano lhe despertara o coração. Obscurecera-se-lhe o cérebro. Onde estava? Reparou que, em meio das sombras que a cercavam, um homem caminhava a seu encontro. Era ele, Secundino, como na antiga visão de Orósio e como no sonho que a visitara na ilha de Cipro. Primeiro ela visitou o Orósio, que ela queria uma beberagem para abortar. E ela estava prestes a beber quando ela bateu, dormiu, e o Secundino apareceu para ela e disse: não faz isso, é filha do nosso amor. E pediu para ela não fazer. E ela não abortou. Não abortou. Era ele, Secundino, como na antiga visão de Orósio e como no sonho que a visitara na ilha de Cipro, envolvida ainda nas suas vestes militares e com a destra sobre o peito ensanguentado, a chamá-la gritante: Helena, Helena, que fizeste da filha que te dei? Aí você pode perguntar aqui: tia, falando da parte mediúnica, será que o Emiliano ainda está em espírito aí? Será que ele está acusando? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque ela carrega a imagem dele na cabeça, e a frase Helena, Helena, que fizeste da filha que te dei, pode ser uma criação dela. Então, ela ainda consegue enxergar da mesma forma que outrora, né? Com o mesmo uniforme, ensanguentado, porque o juiz está na nossa consciência. Então, pode ser Emiliano? Pode, mas pode ser uma criação mental dela? Pode. Independente de ser... Olha, gente, se é o Emiliano, são dois espíritos sofredores. Se é ela apenas criando, não deixe. Ela é um espírito sofredor e Emiliano, na mente dela, está ali acusando. Então, eu não posso dizer para Helena: o Emiliano não está aqui. Não, para ela, ele está. Ela sente a presença dele e é real, porque existe uma dor moral. Entende? Então, quando você se depara com o espírito dele e ele fala: fulano está aqui, fulano está aqui, você diz: não, mas não tem. É aquilo que a gente vai se deparar no livro dos mensageiros. Entra no mundo deles, porque na cabeça dela, Emiliano existe e está. Ela sofre por isso. Tá bom? Torturavam-lhe a alma estas palavras, tá vendo? Infinitamente repetida pelos monstros do... Entendeu? Era ela. Em profundo abismo a escancarar-se sob os seus pés. Lembrou que a filha abandonada ali se encontrava ao alcance de suas mãos. Entretanto, por mais estendesse os braços, não conseguia encontrá-la nas trevas a se adensarem ao redor. Somente o rosto de Emiliano crescia, descomunal, ante a sua visão espavorida, e só a inquietante interrogação dele lhe alcançava os ouvidos: Helena, Helena, que fizestes da filha que te dei? Então você percebe que aí era um processo de culpa, auto-julgamento e o pior juiz, a consciência. Diante de Tassiano e Anacleta, fulminado de assombro, a matrona, com o esgazeado olhar dos loucos, desferiu horrível gargalhada. Rodou sobre os calcanhares e correu para a via pública.
Tomou as rédeas do veículo que a trouxera e partiu, em disparada, de regresso à vila distante. O marido de Helena solicitou a assistência de Agripa em favor da enferma, isolando-se com a governanta num trecho do jardim. Dela ouviu por mais de 2 horas sombrias confidências em torno do passado e do presente. Então ali o Tassiano acabava de saber que Lívia era a filha de Helena. E quem era Helena? Que ele já desconfiava, né? Mas não imaginava que era tão terrível. Tassiano, transtornado, parecia ébrio de ira. Quando Anacleta terminou as amargas revelações, o interlocutor, compenetrado assim de toda a cruel verdade, cerrou os punhos e gritou em voz estentórica: Helena é indigna de respirar entre os mortais. Será estrangulada por minhas próprias mãos. Descerá ainda hoje para as horrendas regiões tartárias, onde curtirá bem merecidas penas. Tartárias infernais. Soluçava a velha amiga, entravando-lhe os movimentos. Tassiano, espera. O tempo ajuda a reflexão. O patrício procurava desvencilhar-se quando Lúcio Agripa, com expressão fatigada, abeirou-se deles e notificou: Meus amigos, nossa doente descansou por fim. Se a gente voltar à cena, imagina ali os 4 dentro de um quarto pequeno. Só que não estava só os 4. Estava ali, com certeza, o pai, né, o seu Basílio, e com certeza outros anjos prontos a acolherem a nossa Lívia. E o desfecho de tudo. Então, meus irmãos, a gente às vezes apronta algumas e acha que nunca vai ser descoberto. Sempre é descoberto. E a gente vê aí o desfecho de tudo. Aí é como a Mita até falou na semana passada, a Carlinha também. Ela poderia ter mudado toda a história dela se ela pelo menos tivesse recebido Lívia. Mas ela, movida por um ciúme, porque ela nem ama Tassiano. Então é uma questão apenas de orgulho ferido. Ela poderia ter mudado toda a história dela. E assim a nossa vida. Às vezes um não que a gente fala, às vezes uma atitude nossa acaba com uma encarnação da gente. Um não que a gente dá. Tia, como é que a gente pode fazer para acertar? Segue Jesus. A gente sempre acerta quando segue Ele. Então, sempre, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Alanceado, que vem de lança, ferida, ferido, duplamente no coração, porque ele acabou de saber das monstruosidades de Helena e acabou de saber que Lívia desencarnou. Alanceado duplamente no coração, o pai de Blandina correu ao quarto simples e contemplou o rosto de Lívia, macerado e lívido, pálido, sob o halo da morte. Angelical serenidade estampara-se na face dela. Um sorriso misterioso que ninguém saberia definir como sendo de alegria ou de conformação. Fixara-se-lhe nos lábios por derradeira mensagem de sua vida curta aos que ficavam. O companheiro que tanto amara inclinou-se sobre o cadáver, pranteando por alguns momentos. No entanto, como se fosse subitamente erguido por força estranha, começou a gritar, bramir de dor selvagem e a imprecar, praguejar. Convenientemente amparado por Lúcio,
A este rogou auxílio. Precisava de urgente acesso ao lar. Em minutos breves, uma carreta de serviço transportava-o de retorno à casa, em companhia de Anacleta, porque quando Helena foi, levou a carruagem. Em todo o percurso não haviam trocado palavra. Clarões matutinos principiavam a surgir em formoso de lúculo, ou seja, luminosidade do amanhecer. Seguido pela governanta, preocupada em evitar qualquer atitude de violência, o patrício chamou pela mulher com a voz clamante de um alienado mental. Helena, porém, não se achava como de costume em sua câmara de repouso. Após alguns instantes de ansiosa busca, foi afinal surpreendida numa poça de sangue nos banhos da casa. Lá, a gente diria hoje no toalete, no banheiro. A desventurada matrona, transtornada pelos quadros terrificantes da culposa consciência, abrira os pulsos com as próprias mãos. Anacleta prorrompeu em ruidosas exclamações. Todos os servos acorreram rapidamente para o socorro que não mais tinha razão de ser. Foi então que o velho Opílio, trêmulo e aflito, aproximou-se e, deparando com a filha que sempre lhe dominara o coração, cadaverizada, quis gritar, mas não conseguiu. O peito afigurou-se-lhe comprimido e o cérebro estalou, à maneira de uma harpa cujas cordas se rebentassem. E o ancião caiu desamparado no piso de mármore, gemendo angustiosamente. Teve um AVC. Queria só fazer Uma observação. uma observação nessa hora, que assim, momentos angustiosos e, vamos dizer assim, revoltantes ou surpreendentes como esse, ou não dessa maneira, todos nós às vezes o teremos. Mas o despreparo, o terra a terra, uma enlouqueceu, o outro está urrando de ódio, que é o Tassiano, e o outro, ao ver a cena, por não ter nenhuma ligação espiritual na vertical, ele se destrambelha e morre. Tem um AVC, né? Tem um AVC e vai... Então, assim, que a gente possa fazer esse preparo, que assim, as surpresas que a vida nos apresenta não é para nos derrubar. As provações, ninguém está aqui no mundo, como diz a Carla, de prazeres e diversões. É um mundo de provas e expiações. As provas vão chegar, mas às vezes, por um despreparo, por um destrambelho, né? A gente se deixa levar nessa onda e submerge. Ela não está passando por uma prova. A Helena está frente a frente com a monstruosidade que ela se tornou. Só que o suicídio, ninguém morre. Então você imagina, a gente se deparando agora, estava ruim para Helena, ficou pior. O Tassiano, ele vem sendo chamado ao testemunho com o pai, com a mãe, com a Lívia e agora com a esposa. Então cada um de nós, como disse bem a Mita, nós vamos ser chamados ao testemunho, mas que a gente possa ser chamado ao testemunho das provas. Que a gente não arrume encrencas que venham a causar muita dor moral na gente. E eu quero lembrar de Pedro. Imagina a vergonha que Pedro sentiu, porque ele conviveu com Jesus 3 anos. Jesus comia na casa dele. Ele viu os milagres, ele andou sobre as águas. E num momento de muita fragilidade que todos nós temos, ele negou não uma, nem 2, mas 3. E isso é exemplo, eu pego para mim, porque eu sou um espírito rebelde e covarde,
que na hora do testemunho e da provação, eu seria Pedro, eu negaria. Mas ele, com toda a vergonha dele, imagina o tanto de vergonha que Pedro sentiu. Ele podia se matar, mas ele não se matou. Ele voltou e ele diz, e a parte que eu gosto mais e isso, essa fraqueza dele virou a fortaleza dele. Porque toda vez, e isso é maravilhoso na obra Paulo Estevo, que ia ter uma coisa que alguém falava, ele começava. Eu neguei. Eu não tenho coisa para dizer. Eu neguei Jesus, mas foi daí que eu me levantei. Então não interessa a coisa grandiosa que você fez. Se você fizer aguentar a sua noite mais escura da sua alma, o deserto mais renitente que você passar, e você pode conseguir. Mas você só consegue isso, né? Se você fizer essa ligação com o mestre. Pelo menos essa é a minha experiência na minha noite escura, né? É isso mesmo. E quem ele pediu para apacentar as ovelhas? Pedro. Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E a gente avaliando esses personagens, assim, tudo isso que eles estão vivendo foi o que eles criaram. Tudo isso. Isso aqui eram provas? Não. São escolhas. São escolhas. Então, o velho Opílio não aguentou. A noite trágica passou qual furacão desapiedado e ululante, de uivo mesmo. Opílio Vetúrio, potentado que Roma admirara por tantos anos, em razão do choque, acamara-se abatido e hemiplégico. Teve um AVC. Extinguira-se-lhe o dom da palavra. Olha o processo expiatório. Porque a gente bem sabe o que Opílio fez lá atrás. Não obstante o imenso esforço para recuperá-lo, não conseguia senão emitir sons guturais, sono de garganta, né? Com simiesca expressão. Gente, simiesca, tal qual um animal. Dias desdobraram-se sobre dias. E, enquanto uma soberba trireme o conduzia, trireme, gente, é a embarcação antiga que dispunha de 3 ordens de remos, né? Trireme. Sob os cuidados de Anacleta, a caminho de Órtia, Tassiano e Blandina, acompanhado de Quinto Celso, regressavam a Galha Lugdunense, chagados de saudade e de dor. Chagados aí de chagas, né? O orgulhoso filho de Quinto Varro, que desde a juventude desdenhava a plebe e que apenas se humilhava superficialmente no culto aos deuses das vitórias imperiais, começava a dobrar a cabeça, abraçado às 2 crianças que lhe constituiriam, doravante, a razão de viver, com rugas profundas a lhe desfigurarem o rosto, emoldurado já nos cabelos brancos a se multiplicarem celeremente, não sabia agora senão inquirir em silêncio o horizonte distante, demorando-se, mudo, a refletir e chorar. O comentário serve realmente de reflexão para todos nós, as escolhas que temos feito da vida. Sabemos sim que não existe vítima, que ou estamos vivendo provas ou estamos vivendo em expiações. Mas isso não nos dá nenhum direito de sermos indiferentes para com a dor dos nossos semelhantes. E lembrarmos sempre que nós já carregamos muito débitos, que não venhamos arrumar mais. E assim nós finalizamos mais um capítulo da obra Ave Cristo. E se Deus nos permitir, no nosso próximo encontro, iremos entrar num novo capítulo, capítulo 6, intitulado Solidão e Reajuste. Foi bom, gente?
Então é assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos muito ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, e que nós possamos, Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, termos a força necessária para realizarmos sempre a Tua vontade. Graça te damos, Senhor, que assim seja.